Queria que quem puder, né, ou quiser me acompanhar, em Lucas capítulo 19, no verso 17, diz assim: respondeu-lhe o Senhor, muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Então fala, muito bom, servo bom, foste fiel no pouco, então terás autoridade sobre 10 cidades. O Senhor nos fala e nos ensina através da sua palavra que quando nós somos fiel, quando nós somos honestos com o pouco que Ele nos dá, quando nós trabalhamos com responsabilidade, com aquilo que Ele nos coloca nas mãos, ainda que aos seus olhos seja pouco, Ele nos dá autoridade, Ele nos coloca sobre o muito. Mas quando nós vemos essa palavra, eu penso que nós somos como mordomos do Senhor. Porque a palavra fala que, até meditei hoje no louvor, no Salmo 24, né? Que fala: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e o que nele habita. Então você concorda que tudo é do Senhor? Se do Senhor é a terra, tudo que tem nela, tudo que existe aqui é do Senhor, então tudo que nós temos é do Senhor. E nós fomos escolhidos, separados, selecionados como mordomos para cuidar de tudo aquilo que Ele nos deu. Tem um livro que eu estava lendo uma parte, do pastor, chama Robert Morris, se eu não me engano. E no livro ele cita algo que me chamou muita atenção. Que Deus, Ele quando criou e colocou lá Adão e Eva no jardim, Ele falou: olha, vocês têm aqui tudo, vocês podem se alimentar de tudo, todas as árvores, vocês podem desfrutar de tudo que está aqui. Tudo que está aqui é de vocês, pertence a vocês, exceto aquela árvore. Exceto aquela árvore pertence a mim. Então o Senhor deu tudo para eles. O Senhor colocou eles naquele jardim e falou: olha, tudo é de vocês, desfrutem de tudo, comam de tudo, mas aquela árvore é minha. E aí eu fiquei pensando, mas por quê? Por que o Senhor, então, fez questão de deixar aquela única árvore? Talvez o Senhor queria que eles passassem por aquele lugar, passassem por aquela árvore e pensassem: olha, vocês têm tudo, mas eu sou o dono do jardim. Eu ainda sou o dono do jardim, então tudo pertence a vocês, mas existe uma parte que é minha. Eu sou o dono do jardim. Então talvez todas as vezes que eles olhassem para aquela árvore, eles saberiam que na verdade aquele jardim tinha um dono. Essa terra tem um dono, as suas finanças têm um dono. E quando você compreende que o Senhor é dono de todas as coisas e você só é um mordomo, você entrega com amor, você entrega com gratidão, porque você sabe que se você tem, é porque Ele é o dono e Ele te deu. E quando o Senhor, Ele nos pede algo, é muito interessante, porque o Senhor, Ele é autossuficiente. Essa é uma característica de Deus. Se o Senhor é dono de tudo, tudo que nessa terra Ele é dono, o Senhor não precisa, você concorda? Do meu, do seu dinheiro, da minha, da sua oferta, do seu dízimo. O Senhor não precisa de nada disso, porque uma das características do nosso Deus é que Ele é autossuficiente. Mas através do dízimo e da oferta, o Senhor nos faz lembrar. O Senhor nos pede uma parte que é dele, para que você não toque, para que você entregue e se lembre que Ele é o dono de todas as coisas. Para que você olhe para aquela parte e fale: olha, eu te dei tudo. Eu te dei tudo que você tem, a sua casa, a sua família, o seu salário. Mas essa parte você não toca porque ela é minha. É para lembrar que quem te deu não foi pelo seu mérito, não foi pelo seu esforço, é porque Ele é o dono. Ele é o dono do seu jardim. E o Senhor, através da oferta, Ele nos ensina a agir com generosidade. Ser generoso é você saber aonde você deve colocar o seu coração. Em que lugar está apoiado o seu coração? Porque alguém que entende que tudo vem do Senhor, entrega sem pensar. Entrega com alegria, sabe que tudo vem dele, tudo que tem é dele. Então o Senhor, através da oferta, Ele nos ensina a agir com generosidade. Então nessa noite eu queria te convidar a pensar, né? Porque muitas vezes nós falamos assim: o carro é meu, a casa é minha, os filhos são meus, o salário é meu, tudo gira em torno de nós mesmos. E o Senhor está falando: ei, na verdade, tudo é meu, eu só deixei para você cuidar.
E aí você fala, nossa, Thaís, mas como ser um bom mordomo? Porque às vezes o nosso coração ainda está preso nisso, né? E às vezes se você fizer uma autoanálise, às vezes você vai pensar, olha, eu não sou generosa o suficiente. E nós temos que reconhecer quando nós precisamos dessa ajuda de Deus. E o Senhor, nessa noite, Ele te chama para fazer essa avaliação. Será que eu sou generoso o suficiente? Será que eu entendi que o Senhor me chamou para cuidar? Será que o Senhor me chamou para administrar algo que é dele? Como eu posso ser generoso? E aí hoje eu lembrei de crianças, né? Já vimos, com certeza vocês já se depararam com isso. Quando, às vezes, uma mãe quer ensinar, né, o seu filho. Porque é algo muito engraçado, porque quando é criança, parece que é do instinto da criança não querer ser generoso, não querer dividir o brinquedo, não querer dividir um pouquinho da comida, do pacote de bolacha, do salgadinho. Parece que é do instinto natural da criança, do ser humano, não ser generoso. E aí, às vezes, o pai vai falar, olha, me dá um pedacinho. Às vezes, o pai nem quer, mas é só para testar e saber se aquela criança está sendo generosa. E aí, com o passar do tempo, aquela criança vai se aperfeiçoando e ela começa a ser melhor, ela começa a doar, ela começa a entregar, a dividir com um colega. Na escola, aprende-se muito isso, a dividir ali o que tem. E com o passar do tempo, isso muda dentro da criança. Então eu quero te dizer com isso que se você não é generoso, comece a praticar a generosidade, que vai chegar um dia que você vai fazer isso sem pensar, vai ser automático, porque o Senhor vai ter transformado isso no seu caráter. Então pratique a generosidade, você vai ser mais generoso, o Senhor vai trabalhar isso em você, amém? Então oferte com alegria nessa noite. Pastor, alguém vai orar? Pode orar. Então vamos orar. Senhor, te agradecemos, Pai, nessa noite, agradecemos, Senhor, pelo momento do ofertório, Pai, porque não faz sentido, Senhor, nós te honrarmos com os nossos lábios, te honrarmos em tantas coisas e não conseguirmos te honrar, Pai, através do momento do ofertório. Nos ajuda, Senhor, a entender, a compreender que tudo é teu e que o Senhor nos chama, Pai, Deus, para administrar aquilo que o Senhor já nos deu. Deus, obrigada por nessa noite nos lembrar que o jardim é seu, que é o Senhor, o dono do jardim, e que quando nós formos tocar na parte que não nos cabe, nós venhamos lembrar que o Senhor é o dono, Pai. Nos ajuda a desfrutar de tudo aquilo que o Senhor já nos deu, Pai. Nos ajuda a ter um coração mais generoso, mais bondoso, mais temente a Ti. Nos ajuda, Senhor, a administrar as finanças e o pouco que o Senhor já nos deu, para que assim o Senhor nos coloque, Pai, sobre o muito. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos ofertar com